Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a estrutura de repetição, que é o assunto do nosso capítulo 3 da apostila. Por favor, mantenha a apostila aberta aí, caso vocês precisem tirar alguma dúvida. Veja bem, o assunto é muito simples. Na verdade, você já sabe programar, só que você não conhece duas estruturas de programação que lhe permitam executar a mesma linha mais de uma vez. O if executa uma ou outra, né? Ou se você não colocar if else, você vai executar todas as linhas de forma contínua. Na estrutura de repetição, você pode repetir um trecho do código quantas vezes for necessário. Nesse caso aqui vai repetir esta linha, neste caso vai repetir outra. Existem duas formas de estrutura de repetição no Scilab. Uma delas é o while, em português quer dizer enquanto, ou seja, enquanto isso for verdade, ele vai repetir, repetir, repetir. E o for, que tem uma regra que começa em um valor e vai até outro, seguindo um passo. Por exemplo, começa no 0 e vai até o 50, né? De 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 50. Como é que você vai saber se você deve usar o while ou se você deve usar o for? Bem, eu quero que vocês memorizem essas duas imagens, o while e for. O for, você vai de passo em passo, no caso aqui o Bart Simpson foi de uma em uma linha, escrevendo, né, até você atingir o limite que você deseja. Enquanto o sensor, você não sabe bem quanto está longe ou quanto está perto, e o sensor vai medindo por segundo ou por milionésimo de segundo, né, vai medindo se está longe ou não. Você pode parar e não continuar, ou você pode acelerar, ou você pode ir em outra direção. O while é mais ou menos assim. O que eu quero dizer com isso? Tenho dois exemplos aqui para ilustrar também essa questão. Nesse primeiro exemplo, a questão pede o seguinte: faça um programa que pergunte para os usuários quantos números desejam informar para que a média seja calculada. Em seguida, o programa deve solicitar ao usuário o número para o cálculo e apresentar no final a média dos números informados. Então, você vai pedir para o usuário quantos números você quer informar. E o camarada pode dizer 5, 10, quantos quiser, mas vai dizer um número X, um número fixo. Então, você vai somando todos os números que ele for informando, né? Por exemplo, quero 5 números. Você vai pedir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Você foi de 1 em 1 e você sabe quantos você está indo. Então, é um exemplo de for. Bem, já no caso de cá, existe uma pequena particularidade que faz com que o ideal seja a utilização do while para resolver a questão. O ideal não, o correto seja o while. Por quê? Nesse caso, veja o que a questão pede. Faça um programa que peça aos usuários números para que seja calculada a média. Não está dizendo quantos números, nem sequer o usuário vai dizer quantos números. O programa deve continuar pedindo outro número e apresentando a média até que o usuário digite 0 para sair. Ou seja, o programa vai pedir o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, infinitos números. Nem o usuário vai poder informar no início a quantidade fixa. Quando o usuário estiver satisfeito, né, ele vai digitar 0 e o programa vai parar e dar a média. Bem, qualquer coisa feita para essa questão aqui utilizando for seria um erro, seria uma gambiarra, não está correto. E qualquer coisa também utilizando o while para resolver essa questão seria um erro, seria uma gambiarra. Talvez você consiga trocar em alguns momentos o while e o for para tentar resolver uma questão, enquanto o ideal seja for, você usar o while e vice-versa. Porém, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista computacional, você vai estar desperdiçando recurso de memória e fazendo, na verdade, uma gambiarra. Bem, neste caso, você vai perder pontos na prova. Como é a sintaxe, ou seja, a escrita de cada um? O while é igual muito parecido, na verdade, ao if, onde você coloca apenas a palavra-chave, né, o while, e uma condição. Enquanto isso for verdade, ele vai executar essa linha, no caso essa linha 7 e 8, né, enquanto isso aqui não se tornar falso, né. Neste caso aqui, eu vou pedir um número. Se o usuário digitar um número maior do que 0, ele vai executar essa linha. Aqui, esse número é pedido novamente. Se ele digitar outro número maior do que 0, vai executar novamente, até que um dia o usuário decida digitar um número
igual a 0 ou menor. Aí ele não vai entrar aqui e vai acabar o programa. Vamos testar? Posso digitar 3, 2, 3, 6, 8, quantos eu quiser. Enquanto o número aqui não for menor ou igual a 0, ele vai continuar executando. Um dia, o usuário vai digitar 0, e aí o programa vai chegar na última linha, a linha 10. Ok? Já o for é um passo a passo. Você precisa criar uma variável. Esse nome pode ser qualquer nome, pode ser xx. Portanto, seja um nome válido para variáveis, como a gente tem utilizado até hoje, né? Por enquanto, não se preocupe com essa linha. Essa variável pode ser utilizada aqui no meio, como a gente está utilizando aqui, né? E ela vai receber um valor inicial e vai permitir que esse for execute essas linhas até que o valor dela se torne esse valor. Cada vez que ele termina de executar essa linha, ele vai somar o passo, que é o segundo valor aqui, ao valor atual. Por exemplo, AS, primeira vez que vai rodar, vai ser igual a 0. Então, aqui é igual a 0. Quando chegou no final, que ele for repetir, vai ser 0 mais o que tiver aqui no meio. Neste caso é 1. Então, AS vai virar 1. Então, vai executar com 1. Segunda vez, vai somar mais 1. 1 mais 1, 2. Depois vai somar 1. 2 mais 2, 2 mais 1, 3. E por aí vai. Até que um dia vai somar 50. Aí ele vai entrar aqui. E quando entrar no 51, ele não vai entrar mais, não vai executar mais. Vamos fazer esse teste. Vou pôr um valor menor aqui, para a gente testar. Então, primeira vez era 0, porque ele começou com 0. Segunda vez, 1, 2, 3, tá, até chegou no 10. Chegou no 10, executou pela última vez. Quando foi 11, já não executou. Então, é bom prestar atenção, porque se você coloca de 0 a 10, não quer dizer que vai rodar 10 vezes. Quer dizer que vai rodar 11 vezes. Porque 0, 1, 2, o 0 está contando. É 0 mais 10 vezes. Se eu quisesse 10 vezes, eu teria que colocar aqui 9. Porque aí está contando o dígito 0. Ok? Professor, eu posso pular de 2 em 2? Sim, pode pular de 2 em 2. Repare que nossa variável, o as, que é a nossa variável de controle, começou com 0. Quando terminou de executar a primeira vez, que ele voltou para cá, o valor acrescentado foi 2. Então, partiu para 2, depois partiu para 4, depois partiu para 6, depois partiu para 8. Quando ele foi para o valor 10, já não entrou mais aqui. E acabou o programa. Ok? Bem, eu espero que com esses exemplos vocês consigam distinguir a utilização de um para outro. E em caso de dúvida da sintaxe, por favor, olhe nossa apostila. Até mais.